Nesse vídeo nós vamos falar de ações para dividendos, empresas que vão acabar remunerando muito bem os seus investidores a médio e longo prazo e que já vem apresentando um crescimento no seu dividend yield, a começar pelas ações da Itaúsa, que entregaram R$ 1,26 nos últimos 12 meses, um dividend yield acumulado de 13,7%. Nós temos uma subscrição no radar e possivelmente uma bonificação no final do ano. Temos também aqui a Caixa Seguridade, que tem pagado bons dividendos também. Temos aqui um yield de 9,2%. A empresa vem apresentando a cada trimestre uma evolução dos seus números que mostra que os dividendos poderão ser crescentes aqui também. Por fim, vou falar de uma ação que não pagou muitos proventos nos últimos 12 meses, mas que tem em seu DNA a capacidade de entregar um dividendo bem acima da média para os investidores que têm um pouco mais de paciência. Então, nesse vídeo abordaremos os seguintes tópicos. Primeiro deles, Itaúsa ainda é uma pechincha nos preços atuais? Segundo ponto, Itaúsa, quais são as vantagens para a carteira de dividendos de longo prazo? Terceiro ponto, Caixa Seguridade, dividendos crescendo, é a hora de aportar novamente nessa ação? Quarto ponto, Eletrobras, o turnaround está acontecendo? Quinto ponto, Eletrobras, crescimento mais dividendos, o combo perfeito para você que olha para a geração de renda passiva a longo prazo. Sexto e último ponto, Eletrobras revisa sua política para pagamentos de dividendos trimestrais. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de investimentos, a intenção é trazer informação relevante para você ganhar autonomia nos seus investimentos. Se eu te ajudar, me dá aquela moral, arrebentando o botão de inscrição e deixando para mim o seu comentário, isso é importante para nós. Começando por aquela que é uma das ações mais defensivas para o cenário atual. A Itaúsa ela acaba desfrutando de um nível de qualidade bem acima da média, tendo a marca mais valiosa da América Latina compondo mais de 90% do seu portfólio. Estamos falando aqui do Banco Itaú, que dispensa, é claro, comentários. O banco vem conseguindo sustentar um ROI muito elevado, mesmo diante desse cenário macroeconômico incerto. O banco segue crescendo muito forte a sua carteira de crédito e mostrando bons índices de eficiência. Elevou o payout nos 2 últimos anos, que tem se traduzido em um dividendo acima da média. E fora o Banco Itaú, nós temos também posições em setores-chave da economia, como é o caso da Alpargatas no setor de varejo, Dexco no setor de construção civil, CCR no setor de mobilidade urbana e infraestrutura. Nós temos aqui a Egea, que será uma das maiores empresas privadas de saneamento e pretende sim abrir seu capital em bolsa, lembrando que as empresas, ao abrirem capital, tendem a ser muito bem precificadas. Isso pode também trazer uma valorização adicional aqui para as ações da Itaúsa. Temos a NTS e a Copa Energia. A empresa também tem captado recursos via subscrição, reduziu bastante a sua alavancagem, então podemos ter futuramente a Itaúsa realizando a gestão mais ativa do seu portfólio, até mesmo trazendo outras empresas para compor esse portfólio. E hoje você compra todo esse portfólio com desconto de mais de 22%. Lembrando que nós temos embutido aqui também o desconto holding devido à ineficiência tributária e também os custos administrativos de manter a estrutura da Itaúsa. Entretanto, mesmo assim, considerando o padrão de qualidade do portfólio e também alguns gatilhos de alta, médio e longo prazo, como o IPO de algumas empresas e também a reforma tributária, tudo isso indica que nós podemos ter aqui um desconto acima da média. Como a própria empresa destaca, o desconto tão elevado não reflete o valor do portfólio, porque muito além do valor contábil, nós temos também o peso das marcas que compõem esse portfólio. E aqui a gente entra nos critérios qualitativos. Um dos motivos pelo qual eu carrego a Itaúsa na carteira é justamente porque eu entendo que o padrão de qualidade acima da média muitas vezes protege o pequeno investidor de muita coisa, né? Então dificilmente é uma empresa que vai dar dor de cabeça e vai se comportar muito melhor diante de um cenário mais volátil. Então, quando nós pegamos o gráfico de crescimento de lucros dos últimos 16 anos, a gente percebe justamente esses níveis qualitativos, uma excelente alocação de capital, bastante responsabilidade na concessão de crédito, uma excelente gestão realizada também pelo Banco Itaú. Tudo isso vem se traduzindo nesse crescimento bonito de lucros. A gente percebe que nas principais crises econômicas, ela até apresenta um certo nível de retração dos lucros, mas rapidamente já retoma novamente esse crescimento dos lucros. Então, isso mostra mais uma vez porque ela é uma empresa tão defensiva para a carteira do investidor de longo prazo. Então, muitas vezes, o investidor iniciante olha para o gráfico da cotação totalmente lateralizado nos últimos 5 anos e acredita que a empresa não gerou valor para os seus investidores, mas esquece de considerar os diversos fatores de remuneração, como as diversas bonificações que a empresa acaba fazendo quase que anualmente. Nós temos também um dividendo que tem crescido nos últimos anos, além dos programas sucessivos de recompra de ações. Então são vários fatores de remuneração que acabam beneficiando o investidor que segue comprado na ação no longo prazo. Então já trouxe esse estudo várias vezes aqui,
mostrando o investimento de R$100 mil em Itaúsa lá em 2009, o carrego das ações, o reinvestimento de todos os dividendos e também as bonificações impactando no crescimento patrimonial do investidor. Então aqui, sem tirar nem mais R$1 do bolso, apenas reinvestindo os proventos, a Itaúsa transformou R$100 mil em mais de R$1 milhão agora em 2025. Tudo bem que foram 16 anos carregando as ações, porém agora no 16º ano a empresa entregou R$72 mil na forma de dividendos, só com o que ela já anunciou até agora. Então essa é a verdadeira projeção da bola de neve acontecendo com o investimento em ações a longo prazo. Pessoal, e olhando para os indicadores fundamentalistas, principalmente para os indicadores de valuation, a Itaúsa ainda me parece muito descontada. Quando a gente olha aqui para o múltiplo preço sobre valor patrimonial, a gente percebe que o desconto patrimonial hoje é o mesmo desconto da crise política e econômica de 2015 e 2016, porém agora os lucros e os resultados seguem muito mais sólidos, então a empresa praticamente não sentiu esse cenário mais estressado em 2024. E hoje a empresa trabalha praticamente sem dívidas, vai fazer uma captação forte via subscrição de ações e pode ser que nós vejamos a Itaúsa investindo novamente em novas empresas e expandindo aí o seu portfólio. Fazendo aqui uma projeção simplificada, trabalhando com o ROI na casa dos 17,5% para o ano de 2025, nós teríamos um preço-lucro projetado de 6 vezes e um lucro por ação de R$ 1,42. Lembrando que o payout da Itaúsa costuma variar entre 60% e 80%, a depender, é claro, do payout do Banco Itaú. E nesse caso nós teríamos aqui um dividendo por ação de 85 centavos, trabalhando com um payout de 60%. Caso a empresa faça um repasse de 70%, teríamos 99 centavos por ação e um payout de 80% nos daria R$ 1,14 por ação. Então, olhando as métricas de dividendos, o valuation, casando essas métricas com os resultados, a Itaúsa me parece sim uma empresa que segue descontada e uma empresa que vai sofrer muito pouco, mesmo diante desse cenário de Selic elevada. Agora vamos falar de uma empresa que não para de crescer os seus resultados, principalmente quando a gente fala de resultado operacional, que é o crescimento orgânico da contratação de seguros. A empresa vem fazendo uma excelente captação, utilizando para isso os balcões da Caixa Econômica Federal, que são sim balcões muito eficientes, principalmente direcionados ali à contratação do seguro residencial e do seguro prestamista. Então a gente percebe esse crescimento principalmente na base trimestral aqui, um crescimento de 16,1% e na comparação anualizada um crescimento de 10%. Houve uma leve retração no resultado financeiro, mas de uma forma geral, o lucro líquido segue crescendo de forma muito consistente. Um crescimento de quase 15% na comparação do quarto TRI de 2023 com o quarto TRI de 2024 e um crescimento de 8% na comparação anualizada. E não tem jeito, pessoal, esse bom trabalho casando o operacional com o financeiro vai continuar gerando crescimento de lucros, principalmente nesse cenário de Selic mais elevada. Então nós temos uma defesa natural contra a taxa básica de juros aqui. Por quê? Quanto mais elevada a taxa básica de juros, melhor é o resultado financeiro das seguradoras. E como no caso da Caixa, nós temos também um resultado operacional muito bom, a tendência é que 2025 ainda seja um ano muito forte para os resultados da empresa. Então aqui nós temos um crescimento consistente das receitas operacionais, do lucro líquido gerencial, ainda aqui em 2024, o índice de sinistralidade tenha ficado acima da média, tenha crescido. Ainda assim, a empresa conseguiu apresentar crescimento da sua margem operacional e principalmente conseguido crescer em todos os seus segmentos de negócio, como previdência, capitalização e também consórcio. Então a gente percebe através dos gráficos o excelente trabalho operacional que a empresa vem fazendo nos últimos anos. Porém, apesar dos excelentes resultados, a empresa me parece bem precificada pelo mercado. Hoje negociada a um P sobre VP de 3,5 vezes e a um preço-lucro de 13 vezes. Ainda que tenha entregado um dividend yield de 9,2% nos últimos 12 meses. Beleza, Machado, mas por que a Caixa segue tão bem precificada pelo mercado? Primeiro, porque é uma proteção natural contra esse cenário de juros elevados. Segundo ponto, os resultados seguem muito bons, apresentando crescimento principalmente da linha operacional que mostra a expansão das operações da companhia. Terceiro e último ponto, a empresa vem apresentando excelentes indicadores de rentabilidade, um ROI de 27% e um ROIC de 26%. Logo, o mercado tende a precificar muito bem uma empresa que está entregando ótimos resultados. Me parece sim uma excelente empresa, porém olhando para o setor bancário, eu acredito que temos bancos extremamente descontados hoje, Então eu faria minha aposta mais ali voltada para bancos, mas é sim uma excelente empresa para a carteira com foco em dividendos.
E aqui nós temos uma projeção simplificada da Caixa Seguridade para o ano de 2025. Trabalhando com um ROI de 27%, nos daria um lucro por ação de R$ 1,14, ou seja, um PL projetado de 12,9 vezes. Então vejam que se a empresa realizar o seu payout histórico de 85%, isso nos daria 97 centavos por ação, o que não seria um yield tão atrativo assim. Então, mais uma vez, uma excelente empresa com ótimo crescimento de resultado, mas a meu ver, bem precificada pelo mercado. Agora vamos falar da Eletrobras, a empresa que hoje é negociada com desconto de 27% frente ao seu valor patrimonial e a empresa que também é top pick do setor para vários bancos e casas de análise. Hoje nós temos 12 analistas cobrindo as ações da Eletrobras, todos eles recomendam compra nos papéis com preço-alvo médio na casa dos R$ 51,29, um potencial de upside de 34%. E aqui nós temos uma empresa com certa importância estratégica. Percebam que 22% de toda a capacidade instalada de geração de energia pertence justamente a ativos da Eletrobras. Lembrando que as hidrelétricas são sim ativos muito estratégicos porque dificilmente você consegue construir uma nova hidrelétrica. E é uma fonte de energia que não tem aquele problema de intermitência, como acontece com a energia eólica e também com a energia solar. Além disso, 37% das linhas de transmissão do Brasil pertencem à Eletrobras. Estamos falando aqui de 73.900 quilômetros em linhas de transmissão e uma RAP anual de 17 bilhões de reais. Após a privatização, a empresa foi transformada em corporation, trazendo melhores níveis de governança para a gestão da empresa. Então temos um time de peso aqui de conselheiros administrativos, diretoria executiva e membros de comitê. Lembrando que o atual CEO, o Ivan Monteiro, ele foi justamente o homem responsável por lidar com a crise da Petrobras de 2016 até 2019. Então percebam que ele entra na Petrobras aqui em 2015 e de lá para cá a gente vê essa transição na margem líquida da Petrobras, denotando o ganho de eficiência. Então temos aqui um certo histórico de competência. Porém, quando a gente fala de Eletrobras, estamos falando de um transatlântico e você não consegue mudar a direção de um transatlântico da noite para o dia. Então a reestruturação em diversos ativos, reciclando o portfólio e implementando esse processo de transição, mas que já vem gerando sim algum resultado. Então, ano a ano, nós vemos uma queda gradual nas despesas operacionais, as despesas com pessoal, material, serviço de terceiros e outros. Então, aos poucos, a empresa enxugando o quadro de colaboradores, isso torna a empresa mais eficiente no longo prazo. Isso vem se traduzindo na evolução do seu EBITDA regulatório, mas principalmente do seu lucro líquido IFRS. Então, vejam como houve um salto bem significativo do lucro líquido na comparação do terceiro TRI de 2023 com o terceiro TRI de 2024, denotando que a atual gestão já vem entregando alguma coisa em termos de resultado. A empresa também vem realizando uma alocação de capital mais responsável, reduzindo gradativamente a sua alavancagem. Atualmente a empresa trabalha com uma alavancagem de 1,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então nós temos uma empresa que não vai sofrer tanto diante desse cenário de Selic mais elevada, já que ela está com alavancagem inferior a 2 vezes. Só para critérios de comparação, ela está hoje com a dívida líquida inferior à da Neoenergia, que é uma empresa infinitamente menor do que a Eletrobras. Porém, no caso da Eletrobras, nós temos ainda muitos fantasmas do passado, como, por exemplo, contratos de venda de energia a preços muito descontados. Esses contratos precisarão ser revisados, isso vai impactar positivamente as receitas da companhia. Outro ponto importante é que, recentemente, nós temos algumas notícias a respeito do desfecho de entrave com o governo que pode reduzir o risco da empresa e atrair investidores estrangeiros, E segundo o relatório publicado recentemente pelo BTG, o acordo, somado aos dividendos, seria uma combinação geradora de valor para as ações da Eletrobras. Então eles argumentam em várias notas que a Eletrobras apresenta uma tese de caminho para os dividendos. Então, segundo o BTG, um acordo com o governo mais uma política de dividendos reduziria enormemente o risco da tese de investimentos na Eletrobras. A casa ainda reitera a recomendação de compra com preço-alvo na casa dos R$ 58,00. Aqui nos indicadores de valuation, o BTG projeta um preço-lucro de 9 vezes para 2025 e de 9,9 vezes para 2026. Lembrando que essa é uma estimativa, tá, pessoal? E um dividend yield de 10,2% para 2026, então eles estão bem otimistas com os dividendos para os próximos 2 anos. Lembrando que a empresa está revisando a sua política de proventos, devendo pagar aí de forma trimestral, pagando 4 vezes ao longo do ano, que vai criar aquela ótima recorrência para o investidor que busca proventos.
Lembrando, pessoal, que nada aqui é certeza, né? A Eletrobras ainda tem os seus desafios pela frente, não é uma empresa que está 100% redonda e ainda negociada com indicadores de rentabilidade extremamente baixos. Mas qual que é o lado positivo disso? É que aquilo que está ruim tem espaço para melhorar e me parece que o time de gestão já está entregando sim uma certa evolução do resultado, pelo menos isso que aconteceu. Pelo menos isso foi o que nós vimos no resultado do terceiro TRI de 2024. E como nós vimos, a Eletrobras trabalha com um retorno sobre o patrimônio líquido muito baixo, na faixa dos 8%. Porém, após todo esse processo de reestruturação, é factível acreditar num ganho de rentabilidade sobre todo esse patrimônio líquido que a Eletrobras detém. Então, trabalhando com ROI bem pé no chão aqui de 18%, isso nos daria um PL projetado de 4,5 vezes e um lucro por ação de R$ 9,47. Um payout de 50% já se traduziria em um dividendo por ação de R$ 4,74. Um payout de 60%, um dividendo por ação de R$ 5,68. Lembrando, pessoal, que essa aqui é apenas uma projeção para o caso da empresa apresentar recuperação de rentabilidade, mas que é factível de acontecer com o bom trabalho que a atual gestão vem entregando. Agora, se você gostou desse vídeo e quer ter um acompanhamento mais próximo do mercado financeiro, fazendo parte da nossa comunidade, recebendo notícias diárias, sabendo as movimentações da minha carteira e também tendo acesso à planilha exclusiva do canal, onde eu trago uma seleção de ações com bons fundamentos, preço-teto para aportes, projeção de dividendos e síntese de resultados, é bastante informação para apenas R$ 4,99 por mês. Tenho certeza que isso vai agregar bastante valor para o seu crescimento como investidor. Se fizer sentido, fica aí o convite. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.